povo da Terra! Hoje, como prometido, eu vou falar do mangá de The Promised Neverland, mais especificamente dos últimos capítulos que saíram, 119, 120 e 121. O 121 não teve muita coisa de importante, então se você ainda não leu, não vai ser tão spoiler assim. Mas antes de começar, eu queria falar que eu acho que os últimos vídeos que eu tenho feito abordando outros assuntos têm dado poucas visualizações por causa dos algoritmos do YouTube que só priorizam no meu canal conteúdo que leva tag de Dragon Ball. Claro que com certeza muitos dos inscritos não estão acompanhando o mangá ou anime de Neverland ou de outras coisas que eu falo aqui, mas eu tenho certeza que são mais do que 3 ou 4 mil pessoas. Então o que você pode fazer para me apoiar nisso é interagir com esse vídeo, comentar, deixar o seu like. Se você puder fazer um pouquinho mais, compartilhar esse vídeo nos grupos que você frequenta de discussão de animes na internet, no Twitter e em outros espaços em que você fale sobre isso. Fala para aquele seu amigo que está acompanhando a série. Mudar a forma como o YouTube enxerga o meu canal depende muito de você. Agora, é claro, só se você quiser ou se você puder. Gente, como eu vou falar dos capítulos mais recentes, óbvio que vai ter spoiler para quem não está acompanhando ali pau a pau. A não ser que você só não leu o último capítulo, porque realmente não teve muita coisa. Agora, o capítulo 120 foi simplesmente revelador. Desde o 119 que a gente estava ansioso, né, para saber qual seria essa grande revelação sobre os demônios, sobre por que eles comem humanos, enfim. Eu queria falar desde o episódio 119 porque eu chorei muito quando o Norman apareceu, assim como eu tinha dado pulos de alegria na primeira vez que ele foi mostrado vivo, que foi bem antes desse capítulo. Cara, porque estava sendo simplesmente angustiante toda vez que a Emma pensava nele lá, com a roupinha do orfanato, ou então com a plantinha do ritual do Gupna enfiado. Olha, isso partia meu coração, principalmente lá naquela parte que o Sunjo ensinou ela a fazer o Gupna. Gente, o Gupna que eu tô falando é o ritual que se faz com a comida, que enfia a plantinha lá. E que a Emma, apesar de ficar chocada lá naquele momento que ela aprendeu a fazer, ela fez o ritual na caça dela. E teve todo aquele diálogo lá que demonstra que ela compreende um pouco o lugar dela nessa cadeia alimentar, já que ela também caça. Aliás, não foi só esse momento que a Emma teve esse insight. Lá no parque de caça, ela também faz um discurso de que ela reconhece que ela também caça para comer, mas que, porém, o que aqueles demônios do parque faziam era brincar com a comida. Uma das coisas que eu mais gosto nesse mangá são esses momentos que são sutis, tá? Não é nada que o mangá se foque muito, que é de fazer você repensar sobre essa ideia dos demônios serem maus, só porque eles estão num outro nível da cadeia alimentar que comem os seres humanos. O que acaba sendo imoral dentro da história é o modo de produção da carne humana, principalmente os modos de produção em massa. E é aí que entra a Mudika, ou música, e o Sunjo, e os seus preceitos religiosos de não poderem comer carne humana por causa desse modo de produção, porque não estão na natureza para serem caçados e tal. Esse preceito religioso deles também é uma questão muito moral, que tem muito a ver com a nossa sociedade também. Eu, particularmente, tenho uma grande identificação com isso, porque eu já fui vegetariana já, gente, por algum tempo. E eu ainda me identifico muito com a causa, apesar de não estar seguindo por motivos que não cabe falar aqui nesse vídeo agora. A questão é que eu, assim como a Mudika e o Sunjo, também não me importava com a caça. O meu problema era realmente com o modo da indústria de produzir esses alimentos, ou seja, eu não via nenhum problema em alguém chegar e caçar um animal, apesar de que, como eu não estava acostumada a comer carne, provavelmente eu ia ter nojinho. E esse casal de nômades, gente, eles representam exatamente esse lado da nossa sociedade, esse debate moral sobre a indústria de carne. A gente até fica muito chocado quando termina aquele pequeno arco deles com o Sunjo falando que ele adoraria que os seres humanos se reproduzissem mais, para que ele pudesse voltar a caçá-los e se empanturrar de carne humana novamente. Pô, isso chocou pra caramba, vai. Ainda mais porque as crianças chegaram aí a conversar com eles até uma amizade. Eu acho que se algum porco falasse comigo, eu definitivamente virava vegetariana pra sempre. Mas aí eis que a gente descobre nesse capítulo 120 que os demônios precisam comer carne humana para poder manterem a sua forma e humanoide e a sua inteligência. Caramba, quando a gente acha que essa história não pode dar mais um salto de complexidade, ela vai lá e surpreende a gente. Primeiro que essa ideia serviu como uma luva para explicar por que o cérebro é a parte mais nobre. Afinal, eu ficava
um pouquinho com o pé atrás, eu confesso, porque não me parecia muito verossímil que simplesmente o fato de uma pessoa ser mais inteligente faz com que o sabor do cérebro dela mude, fique mais saboroso ou alguma coisa assim. Então isso não fazia muito sentido, mas eu estava esperando mais explicações sobre isso que finalmente vieram. Eu nunca comi um cérebro, né, gente? Mas dá pra ver que é muita viagem, que o gosto ou alguma coisa na textura fosse mudar por causa da inteligência. Mas então, na verdade, o motivo deles quererem cérebros inteligentes é que ao comer esses cérebros, eles absorvem essas características, absorvem essa inteligência cada vez mais. Ao mesmo tempo, isso colocou um fim em outro grande dilema da série, que apesar de não ter sido muito explorado, e eu fico até triste com isso, estava ali, de modo sutil. Que é o dilema de que as crianças poderiam causar uma guerra e destruir a paz no mundo dos humanos. Assim como eu acho genial quando eles tentam criar alguma empatia pelos demônios, por mais que sejam raros os momentos que eles fazem isso, mas tem muito nessas reflexões aí da Emma sobre ela também caçar, tem em outros momentos também, mas enfim, a gente come boi e vaca, então qual é o problema deles comerem a gente, né? Isso é uma ideia que dá grande maturidade pra história, porque nos tira dessa zona de conforto de ver os demônios como vilões, como maus, só porque eles comem os humanos. Assim como isso, outra coisa que amadurecia a série era o fato de que eles não tinham uma opção pra fugir dali que fosse moralmente perfeita. Afinal, se eles fugissem sozinhos ou com um número limitado de crianças, eles estariam deixando várias crianças para trás para perpetuarem aí esse legado infeliz que essas crianças iriam viver num ciclo infinito naquele mundo. E se fosse para escapar com todas elas, a única maneira de fazer isso seria quebrando a promessa, de um jeito ou de outro. Você pode pensar em vários modos de quebrar a promessa, mas acabar com o fato dos humanos serem produzidos em fazendas seria acabar com a promessa de que eles não seriam mais caçados. Sendo que essa promessa é o que mantinha desde sempre, desde muitos anos, a paz no mundo dos humanos. Ou seja, gente, não tinha nenhuma saída assim agradável, né? Porque ou eles pensavam no próprio umbigo e viviam com o remorso de saber que as outras crianças estão ali, ou eles destruiriam completamente a paz no mundo dos humanos que estava vivendo normalmente até então, sem nem saber da existência dos demônios. Já que com a promessa sendo quebrada, os demônios provavelmente poderiam voltar a caçar os humanos no mundo deles e misturar os dois mundos de novo. Enfim, o mundo humano viraria um caos. Aí não ia adiantar nada, né? Eles fugirem dali do mundo dos demônios, já que não existiria mais nenhum lugar seguro pra eles. Sabendo disso, eu comecei até mesmo a entender o clã Hatri e o Peter Hatri, que é o irmão que traiu o James Hatri, o nosso Minerva, né? Que ele não queria deixar de maneira nenhuma que aquelas crianças que estavam andando por ali escapassem. Pô, gente, por mais que fossem só algumas crianças, o que tá em jogo nisso aí é a segurança de toda a humanidade. Seria realmente muito arriscado deixar essas crianças passarem para o outro lado, principalmente por causa do segredo terrível que elas detêm. Mesmo que eu também entenda o lado das crianças de que qualquer coisa fosse melhor do que aquele sistema horrível ali, mesmo causar uma guerra entre os mundos. Aí eu pensei isso no capítulo 120, né? Porém, o capítulo 121 veio para nos mostrar que agora a intenção das crianças é ficar naquele mundo dos demônios mesmo, construir um lugar seguro para eles ali. E eles próprios se questionam se seria legal passar pro outro lado, já que as pessoas lá provavelmente nem sabem da existência disso tudo. Porém, agora, com essa revelação de por que os demônios comem humanos e o que vai acontecer com eles se eles não comerem, deu um ponto final nesse dilema moral aí que nem chegou a ser muito explorado. Eu acredito que é por uma questão de posicionamento da obra, para que ela não se torne muito cult. Então, para não ficar cult, ela não dá muito foco nessas reflexões que seriam do cacete. Só que fica ali, tá presente. Mesmo que de maneira sutil, essas questões estão ali. Mas temos um problema, gente. Se tem fim esse dilema de criar ou não uma guerra no mundo humano, também tem fim o álibi do clã para ter mantido isso durante todo esse tempo. Porque essa revelação de que os demônios inteligentes podem simplesmente voltarem a ser selvagens, deixando de comer humanos, muda absolutamente tudo. Porque dessa forma seria perfeitamente possível vencer a guerra ou realmente mudar todo esse sistema. E isso justifica porque que o Minerva tinha todo esse plano. Ele, como líder do clã Hatri, poderia ter simplesmente quebrado a promessa, mas isso traria instabilidade para o mundo dos humanos. Já se a guerra acontecesse dentro do próprio mundo dos demônios, como é o plano que agora o Norman está assumindo, aí eles passam a ter muitas chances de vencer e não causar problema nenhum para ninguém, já que
que eles podem cortar o suprimento de humanos dos demônios e fazer eles se deteriorarem e não representarem mais nenhum risco. Mas e o traidor do William Minerva, do James Hattree, e o seu irmão Peter Hattree? Se a gente sabe agora que realmente tinha esperança para mudar tudo isso, por que que ele se opôs tanto assim a ponto de assassinar o irmão? Aliás, por que o clã Hattree tem mantido a promessa ao longo de todo esse tempo? Mas isso aí é até mais justificável. Alguém tinha que ter a iniciativa para mudar tudo. Agora, o que não dá para entender é essa traição, já que o que ele estava fazendo não representava necessariamente um risco para o mundo humano, como eu pensava antes. Além de que o Peter Hattree não está somente mantendo a promessa não, né? Ele está particularmente muito envolvido com algumas coisas. Ele está diretamente envolvido lá na nova plantação de Lambda, para onde o Norman foi levado depois. Ele está participando e fazendo experimentos, e ele agora é o principal inimigo que essas crianças vão ter que enfrentar. Por que disso tudo é o que eu não consigo deixar de me perguntar, desde que eu soube que não tem mais aquela desculpa. Claro que tem alguma coisa grande para ser revelado sobre ele. E falando em personagens que precisam ser revelados, vamos falar da Mudika e do Sung-jo. Como que eles conseguem manter a inteligência e a forma se eles supostamente não comem humanos? Bom, a explicação que eu encontrei para isso e que eu acho muito plausível é que eles comem outros demônios inteligentes. Já que eles são nômades, eles vivem viajando e nós vimos como o Sung-jo não tem nenhum problema em matar a própria espécie dele. Ao comer outros demônios, eles estariam mantendo a forma, a inteligência, já que eles absorvem aquilo que eles comem. E ao mesmo tempo, eles estariam de acordo com os preceitos da religião deles, que permite que eles caçem a comida. Claro, gente, que isso é só uma especulação. Tem muito mistério, muita coisa para ser revelada ainda em torno desse casal nômade aí, principalmente da Mudika. Ela que falou pra Emma sobre as 7 paredes, parte que deu um tom completamente de misticismo pro mangá, teve até cena de visões e umas coisas que não condizem muito com o que foi mostrado na série num todo. Mas o mangá já teve muitas mudanças bruscas no tom que funcionou perfeitamente. No primeiro arco lá da Fazenda Feliz, a gente tem uma coisa meio que terror psicológico, depois a gente entra numa aventura. Na hora do parque de caça, e chega a se assemelhar muito com o gênero de ação, é quando vira Gantz de vez. E aí, atrás das 7 paredes, começou esse misticismo todo, né? Mas que eu acho que eles têm como fazer isso ficar muito legal. A história tá sempre se renovando, de certa forma, e sempre trazendo mais camadas aí, mais complexidade. É isso, gente. Essa foi a minha análise do mangá. Se você gostou, não esquece de se manifestar, porque só assim eu vou saber que eu devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então apoia, por favor, se você gostou, compartilha, faz o que tiver ao seu alcance aí pra ajudar. Se você puder, deixa só uma curtida, só curte, mas se você puder fazer mais do que isso, vai estar ajudando muito para que eu continue trazendo análises como essa aqui pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo.